O título da mensagem é Excelência para o Reino. Excelência para o Reino de Deus. Tá, então, vamos primeiro para Colossenses 3:23. E diz: Tudo o que você fizer, faça de todo o seu coração, como se estivesse trabalhando para o Senhor. Não para pessoas, pois você sabe que receberá do Senhor uma herança como recompensa. É ao Senhor Cristo que você está servindo. A Escritura diz que tudo o que fazemos devemos fazer de todo o nosso coração, como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Precisamos fazer para o Senhor o trabalho que estamos fazendo. Tudo o que fazemos. Então, isso significa qualquer coisa que Deus esteja chamando você para fazer. Você precisa ter um trabalho. Precisamos ter trabalhos para viver, certo? Mas quando temos trabalhos, precisamos trabalhar como para o Senhor. Precisamos trabalhar com excelência e com todo o nosso coração, quando servimos a Deus na obra de Deus. Precisamos fazer isso com todo o nosso coração. Estamos fazendo isso para Deus. Então, por isso, precisamos levar isso muito a sério. Isso é para Deus, então precisa ser excelente. Não podemos fazer o trabalho pela metade. Queremos que Deus se orgulhe do que fazemos, amém? Então, quando falamos de excelência, é disso que estou falando, do espírito de excelência. E vemos isso em Daniel 6:3. Então, este Daniel se destacou acima de todos os outros altos oficiais e sátrapas, porque havia nele um espírito excelente. E o rei planejava colocá-lo sobre todo o reino. Então, Daniel tinha um espírito excelente. Isso não tem realmente a ver com dons, tem a ver com ética de trabalho, tem a ver com cuidado para que as coisas sejam bem feitas. Tem a ver com colocar o coração naquilo que você está fazendo. Porque pessoas podem ser extremamente talentosas e fazer algo muito rápido e não colocar muito esforço nisso. E ainda assim, parecer algo incrível. Aqui não estamos falando de dons, estamos falando do seu coração, da sua ética de trabalho. Aqui, isso é o que é o espírito excelente. Amém? Então, Daniel foi ungido por Deus. Ele foi ungido por Deus. Deus o chamou para estar nessa posição elevada, para que Deus pudesse fazer grandes obras por meio dele, para que a vontade de Deus fosse feita por meio dele, para que a luz do mundo brilhasse por meio de Daniel. Mas, para que Daniel estivesse nesse lugar onde Deus o chamou para estar, onde tanta mudança poderia acontecer no mundo, Daniel precisava ter um espírito de excelência. Foi isso que o levou até lá. Foi isso que o fez ser levantado. Foi isso que o levou ao lugar ungido que Deus havia ordenado para ele, o seu espírito de excelência. E isso é o que Deus está chamando você a ter também, um espírito de excelência. Apocalipse 21:18. Por que excelência? Por que excelência é importante na nossa vida pessoal e no reino de Deus, para a obra do reino? Por que deve haver tanto cuidado com os detalhes? Por que precisamos colocar todo o nosso coração nas nossas obras? Por quê? Bem, a excelência traz beleza. A excelência traz boa qualidade. A excelência traz limpeza. E todos esses atributos são atributos do céu. O céu é belo. O céu é limpo. O céu é real.
de boa qualidade. Apocalipse 21:18. A cidade era feita de ouro puro. Isso está falando do céu. A cidade era feita de ouro puro, tão puro quanto o vidro. Os fundamentos da cidade eram adornados com todo tipo de joia. Cada uma das 12 portas era feita de uma única pérola. Então, no céu, há ouro puro. E não é só um pouco, a cidade é feita de ouro puro. Então, isso significa que é belo. É uma realeza. Faz você dizer: Uau! Olha esse lugar! Aleluia! É puro, é limpo, diz que é puro como vidro. Os fundamentos da cidade eram adornados com todo tipo de joia. As joias lindas de todas as cores. Beleza real, riquezas no céu. Apocalipse 22:1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida no céu. Era tão claro quanto cristal. O céu é limpo, claro, puro, cheio de luz. Nenhuma escuridão onde a sujeira possa se esconder, sem mancha, impecável. Tão claro quanto o cristal fluindo do trono de Deus e do Cordeiro pelo meio da grande rua da cidade. Apocalipse 19:14. E os exércitos do céu vestidos de linho fino, branco, brilhante e limpo. Seguiam ele em cavalos brancos. Então, os exércitos estão vestidos de forma linda e são tão limpos e impecáveis. Apocalipse 21:19. Os fundamentos do muro da cidade eram adornados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisópraso, o 11º, jacinto e o 12º, ametista. Os fundamentos do muro da cidade no céu, todas essas joias. Não é aleatório. Não é aleatório que o céu seja tão belo, impecável, limpo, de boa qualidade, real. Não é aleatório. Deus o criou dessa forma. Deus o criou dessa forma porque Deus ama beleza e limpeza. Até mesmo olhando para a criação, nunca conseguimos deixar de ficar maravilhados com a criação, certo? Eu não consigo, ainda não consigo superar os pôres do sol. Ontem eu estava olhando para as nuvens rosas no céu. Simplesmente, uau! Só ontem. Tanta beleza. Eu estava no Brasil olhando para o rio. E isso é a terra. Isso nem é o céu. Mas isso é a criação de Deus. E é tão bela. Deus ama beleza. Ele ama limpeza. Ele ama excelência. Esse é o coração de Deus. Amém? O diabo, quando as coisas são escuras, as coisas também ficam sujas. Porque você não consegue ver para limpar. E então, sabe, o oposto da excelência tem muito a ver com o reino das trevas, até mesmo. Então é por isso, esse é um dos motivos pelas quais a excelência é tão importante, porque tem a ver com sermos a luz do mundo. Tem a ver com os atributos de Deus, de luz, beleza. Aleluia. Então, Jesus ora, Mateus 6:10. Venha o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o seu reino venha a esta terra. O teu reino do céu a esta terra. Seja feita a tua vontade, a sua vontade.
a tua vontade de sua luz brilhar, de sua beleza brilhar, de sua pureza brilhar nesta terra. Que o que está no céu seja feito nesta terra, na terra como no céu. Não podemos ignorar esse aspecto do céu, da excelência. Não podemos ignorar esse aspecto do céu, da beleza, da limpeza, da pureza. Real, realeza. Parte de trazer o céu à terra é esse aspecto de beleza e excelência. Então, esse é um dos motivos pelos quais ter um espírito de excelência é tão importante, porque isso faz parte de você trazer o céu à terra. É ter um espírito de excelência. Aleluia. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de um cesto, mas num lugar apropriado, e ela ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, deixem a sua luz brilhar diante das pessoas, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Deus está chamando você para ser a luz do mundo e para levantar a sua luz, porque quando você faz isso, ele é revelado por meio de você. Você ser a luz é Jesus em você, emanando de você. E essa é a principal forma de Deus, a forma número 1 de trazer os perdidos, os cegos, até Ele. A forma número 1 de revelar quem Ele é, revelar o amor dele, revelar que Ele é Senhor, é fazendo a luz dele brilhar através de você, você sendo a luz do mundo. Uma das formas de sermos a luz do mundo, onde as pessoas podem ver a luz de Jesus através de nós, é tendo um espírito de excelência. Somos chamados para atrair pessoas. Muito dessa atração vem do nosso caráter, de sermos como Jesus na forma como tratamos os outros. Como agimos, como falamos. Isso atrai pessoas. Essa é uma das grandes formas de sermos a luz do mundo. Também somos a luz do mundo pelo nosso serviço a Deus, fazendo boas obras e deixando que elas sejam vistas. Mas se você quer brilhar ainda mais por meio das boas obras que faz, do serviço que faz para Deus, tanto na igreja quanto no seu trabalho, fazendo qualquer trabalho que você faça, mesmo que não tenha relação direta com a obra de Deus, mas que as pessoas vejam que você trabalha com excelência. Então, seja no trabalho ou na igreja, você brilhará mais intensamente quando tiver um espírito de excelência no trabalho que faz. Porque trabalhar em algo com todo o coração significa que, seja qual for o trabalho que você esteja fazendo, ele será melhor do que se você não trabalhar com todo o coração. Trabalhar com todo o coração significa dedicar mais tempo para fazer algo. Significa realmente colocar o coração nisso, ter muito cuidado com isso. Não apenas pensar, eu só preciso terminar isso, mas pensar, não, isso precisa ser o melhor que eu posso fazer. O absoluto melhor. Isso é o que significa ter um espírito de excelência. E quando trabalhamos em algo com todo o coração, isso literalmente o torna melhor. As pessoas no mundo, a maioria das pessoas no mundo, gostam de excelência. São atraídas pela excelência porque fomos feitos à imagem de Deus. Assim como todos desejam amor, na verdade, estão desejando isso. Desejam amar e ser amados, amar os outros e ser amados. Foram feitos à imagem de Deus. Temos essas semelhanças, sejam as pessoas salvas ou não salvas, temos essas semelhanças porque todos fomos feitos à imagem de Deus. E como fomos feitos à imagem de Deus, as pessoas, em geral, são atraídas pela beleza. São atraídas pela excelência. Então, as pessoas no mundo, eu penso em estrelas ou cantores e compositores de música pop muito bem-sucedidos. Eles não chegaram lá por acaso. Todos os que estão lá trabalharam duro na sua arte.
Eles tornaram isso excelente. É por isso que estão lá. E são tão bem-sucedidos e as pessoas são atraídas por eles. As pessoas ouvem suas músicas o tempo todo, vão aos shows deles, mas é porque eles tornaram algo excelente. Esses cantores, compositores, tornaram algo excelente e as pessoas querem excelência. As pessoas são atraídas pela excelência, são atraídas pela beleza. Pense em qualquer coisa neste mundo que a maioria das pessoas usa, tipo, a maioria das pessoas usam iPhones, a maioria das pessoas usam Netflix. Isso não aconteceu por acaso. As pessoas que fizeram essas coisas trabalharam de todo o coração. Fizeram para ser excelente, para que as pessoas quisessem, fossem atraídas por isso. Porque era algo excelente. Tinha um espírito de excelência sobre isso. E então, neste mundo, a excelência vence acima de tudo. Em termos do que as pessoas se sentem atraídas, do que as pessoas são atraídas. E não é uma coisa ruim as pessoas serem atraídas pela excelência, é só que fomos feitos à imagem de Deus. Somos atraídos por coisas bonitas, coisas de excelência. E então você vê como é importante que tenhamos um espírito de excelência no reino de Deus? Porque somos chamados para atrair os perdidos. Precisamos mostrar como o nosso Deus é belo. Precisamos mostrar como a obra de Deus é bela. Tipo, não só em palavras, mas isso precisa ser revelado em tudo o que fazemos. É assim que a obra de Deus é importante e bonita. Aleluia! Vocês estão comigo? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso faz parte de nós sermos a luz do mundo. Somos chamados a atrair pessoas para Deus. E uma das formas é através de nós termos um espírito de excelência. As pessoas percebem quando derramamos o nosso coração na obra de Deus. Isso atrai pessoas. Ah, eu quero assistir esse vídeo. Isso foi feito com cuidado, isso foi feito com beleza. Eu quero ver mais. Amém? Então, excelência, ela fala muito. Ela fala muito para as pessoas. Ela fala: isso é importante. Eu quero fazer parte disso. É o mesmo princípio de qualquer coisa pela qual as pessoas são atraídas. Precisamos fazer isso para o reino de Deus. As pessoas estão fazendo isso no reino das trevas. As pessoas estão fazendo isso do jeito do mundo. As pessoas estão fazendo isso por ambições egoístas. E se nós tivermos cuidado com a obra de Deus do jeito que as pessoas têm cuidado com o dinheiro, do jeito que as pessoas têm cuidado com ambição egoísta, elas trabalham tão duro, elas colocam tanto na sua arte, mas muita dessa motivação é para ficar rico, para ter sucesso, para ter fama, certo? E se pudéssemos fazer isso para Deus, para Jesus ser famoso, para o avivamento dele ser conhecido, porque é o mesmo princípio. Precisamos ser sem egoísmo e ter um coração para Deus ser mais conhecido. Mas isso vai acontecer enquanto brilhamos a nossa luz por meio da excelência. Porque é assim que as pessoas são atraídas. Uma das formas de as pessoas serem atraídas é através de sermos como Jesus, mas também através de fazermos a obra de Deus com excelência. Então as pessoas veem beleza. Isso faz elas quererem assistir mais, isso faz elas quererem descobrir mais. Ah, isso é algo de alto nível, isso é algo bonito, isso é algo diferente. Isso é algo extraordinário acima do normal. Eu quero assistir mais, eu quero descobrir mais. Eu quero visitar aquela igreja. Aleluia. Quando não damos excelência, eu digo que excelência fala muito. Quando não damos excelência a algo, isso também fala muito sobre aquilo. Essas pessoas, elas não ligam muito. Essas pessoas não são profissionais. Essas pessoas não colocam coração nisso. Por que eu iria querer ir e fazer parte disso ou ouvir o que elas têm a dizer se elas não estão colocando o coração no trabalho delas? Na obra de Deus? Elas não estão colocando o coração nisso. As pessoas conseguem ver quando não há excelência. É algo que automaticamente nós vemos como seres humanos. Glória a Deus. Então, sem ter excelência,
isso se torna um impedimento para as pessoas verem a nossa luz, verem Jesus. Sem ter excelência, isso se torna uma distração da obra linda de Deus, da palavra importante de Deus sendo liberada. Até mesmo sem ofensa a ninguém que é responsável pelo bip que está acontecendo aqui. Mas este é um bom exemplo. E porque eu, como líder, eu fico tipo, não pode ter nada no palco. Eu fico tipo, não pode ter distração nenhuma. Eu não quero estar pregando e alguém olhando, a pessoa se distrai olhando tipo um suéter. Ah, alguém deixou o seu casaco ali. Eu meio que gostei daquele casaco. Eu tenho isso na mente. Eu tenho esse espírito de excelência que Deus colocou em mim. Não pode ter nada no palco. Por causa desse motivo, sabe? E estamos num lugar onde temos um áudio de boa qualidade e a maior parte do tempo não tem esse bip. Mas, tipo, se a gente não tivesse, essas coisas acontecem, claro. Mas é um bom exemplo. Mas, tipo, se a gente não tivesse esse coração de que haveria áudio excelente, vídeo excelente, excelência com a tela, haveria coisas acontecendo, problemas com o áudio, problemas com o vídeo, tem um barulho de fundo no áudio, as pessoas online. Sabe? Aquele tipo de coisa. Ou a câmera tremendo, sabe? E Deus tem nos ajudado a chegar onde estamos agora. Nós não temos sempre sido assim tão excelentes. Isso também depende de Deus dar provisão e também de nós crescermos no Senhor para aprender mais sobre o espírito de excelência dele. Aleluia? Mas, tipo, essas coisas importam para que as pessoas não sejam distraídas para que possam ouvir a palavra importante de Deus. Ou a obra linda de Deus que está acontecendo, os milagres e os testemunhos, as coisas precisam ser feitas com excelência, as pessoas precisam ouvir com clareza, não pode haver distrações acontecendo que nós podemos controlar. Pelo menos para que as pessoas possam ouvir esse testemunho que pode mudar a vida delas. Para que as pessoas possam ver o poder de Deus operando, que vai abrir os olhos delas para o amor de Deus. E então, até mesmo coisas que colocamos online, por exemplo. Se não houver excelência, vira algo que distrai as pessoas de verem o Jesus lindo, perfeito, vindo através da palavra. Vindo em poder através do ministério, libertação, palavra profética, testemunho. Quando não chegamos ao padrão de excelência de Deus, onde ele é perfeito no céu, quero dizer, o céu é perfeito e ele é perfeito, e nós não chegamos a esse padrão, nós nos tornamos uma distração. É como se estivéssemos nublando, estamos nublando a beleza, a pureza de Deus. Alguns de vocês na equipe de serviço, talvez vocês entendam agora. Vocês vão entender mais agora porque Deus realmente colocou em mim o espírito de excelência. É porque essas coisas importam tanto. Aleluia. Aleluia. Não é que precisamos ser perfeitos e nos culpar quando não somos perfeitos, mas precisamos buscar a perfeição. Na Bíblia até diz: sejam perfeitos como Deus é perfeito. Agora, o que eu quero dizer é: não tenha a expectativa tipo, bem, eu vou tentar o meu melhor, mas provavelmente algo vai ser esquecido. Isso é o oposto de buscar a perfeição. Busque a perfeição. Temos uma lista de checagem, temos isso, vamos fazer isso, sem esquecer nada, tendo tanto cuidado com a obra de Deus que nada seja esquecido, nada seja deixado de fora. E crendo que Deus vai ajudar você a ser perfeito ou ficar perto do perfeito, pelo menos. Amém? Aleluia. Então é assim que somos uma luz mais brilhante que atrai. Isso realmente atrai mais pessoas a Jesus, sabe? Há muitas igrejas hoje em dia que não estão abraçando o Espírito Santo. E as igrejas se tornam mais sobre entretenimento e uma boa palavra sem poder. Mas muitas dessas mesmas igrejas, elas têm uma qualidade do coração de Deus. E isso é o espírito de excelência.
E esse é um grande fator do porquê essas igrejas são tão grandes. É porque elas têm o espírito de excelência e as pessoas são atraídas por isso. Então, nós deveríamos ter esse coração para a obra de Deus crescer e conhecer o que isso significa ter um coração para a obra de Deus crescer, para o avivamento se expandir, para a igreja crescer. Isso significa você, individualmente, colocando todo o seu coração no que você está fazendo. Então, você faz a sua parte para que haja excelência na obra de Deus, na casa de Deus. Amém? Sabe, deixa eu te dar um exemplo disso, do que eu quero dizer sobre ser tão atraente para as pessoas. Quando você, quando você vai a um hotel bonito, ou você visita um amigo, ou não sei, a casa linda de uma pessoa aleatória. Ou talvez você mesmo tenha deixado a sua casa bonita. Mas quando você entra em qualquer desses lugares, você não fica tipo, ah, quero dizer, é bonito, limpo, com cara de lar, confortável, sabe? Você não fica tipo, ah, eu não quero ir embora. Quando você vai embora, você fica tipo, mal posso esperar para voltar. Porque é celestial, bonito, limpo, boa qualidade. É por isso que importa tanto como as pessoas vão ser atraídas quando fazemos a casa de Deus, a obra de Deus, dessa forma. As pessoas vão ficar: "Ah, eu quero ir lá". É algo divino, celestial. Não só em um aspecto, não só no fato de que o poder de Deus está se movendo e a palavra te alimenta, mas cada aspecto é celestial. Cada aspecto é celestial. Você sente como se estivesse entrando no céu na terra. E você fica tipo: "Ah, eu não quero ir embora. Isso é a minha casa, isso é o céu na terra, aleluia". Então é assim que é. É assim que deveria ser quando as pessoas vêm à igreja, quando as pessoas vêm a eventos, quando as pessoas entram online, quando as pessoas assistem vídeos online. Elas sentem tipo: "Ah, eu quero continuar assistindo isso, eu quero assistir mais". E nós podemos fazer mais. Deus faz a parte dele do poder dele se mover, da palavra dele ser liberada, mas nós temos a nossa parte de entregar a ele a nossa excelência. Glória a Deus. Deuteronômio 28:7 diz: O Senhor fará com que os inimigos que se levantam contra você sejam derrotados diante de você. Eles virão contra você por um caminho, mas fugirão diante de você por 7 caminhos. O Senhor ordenará a bênção sobre você, nos seus celeiros e em tudo o que você empreender. E ele te abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. O Senhor te estabelecerá como um povo santo e separado para ele mesmo, assim como jurou a você, se você guardar os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andar, isto é, viver a sua vida a cada dia nos caminhos dele. Assim todos os povos da terra verão que você é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de você. Agora, isso significa que eles têm reverência, não tipo medo, mas têm reverência porque Deus está com você. Respeito. O Senhor te dará grande prosperidade no fruto do seu corpo e no fruto do seu gado e no produto da sua terra, na terra que o Senhor jurou aos seus pais te dar. O Senhor abrirá para você o bom tesouro dele, os céus para dar chuva à sua terra no tempo certo e para abençoar todas as obras das suas mãos. E você emprestará a muitas nações, mas você não tomará emprestado. O Senhor fará de você a cabeça, líder, e não a cauda, seguidor. E você estará somente por cima e não estará por baixo, se você ouvir e prestar atenção aos mandamentos do Senhor seu Deus, que estou te ordenando hoje, para obedecê-los com cuidado. Aleluia. Então, outro motivo pelo qual ter um espírito excelente é importante é porque é assim que Deus te levanta. É assim que Deus te levanta. Deus quer te levantar para a glória dele. Mas você precisa fazer a sua parte. À medida que você se humilha, ele te levanta. Mas você também precisa fazer algo para Deus.
Você não pode apenas se humilhar, você precisa também trabalhar para Deus. Se humilhar, ser obediente, trabalhar duro para Deus e colocar todo o seu coração naquilo que Deus está te chamando para fazer. E então este versículo diz que Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos. Então, se você não usa as suas mãos e não trabalha, não há bênção. Ele vai abençoar o trabalho das suas mãos. Então, há momentos em que Deus quer te levantar para a glória dele. Ele quer te levantar e à medida que ele te levanta, ele vai derramar mais bênçãos sobre você. E isso é para os propósitos dele, é para o reino, para levar mais pessoas até ele. E você também percebe que essas bênçãos abençoam a sua própria vida pessoal. É os dois. O propósito principal é o reino. É por isso que ele te abençoa, é por isso que ele te levanta, é por isso que ele te dá mais. É por isso que ele te dá mais abundância financeira, mas ele quer fazer isso. É assim que você brilha mais quando mostra todos os aspectos da vida abundante que Deus traz. E muitas vezes a forma como você mostra amor às pessoas é através de abençoá-las. Às vezes isso é através de abençoá-las financeiramente. A forma como você ama as pessoas é dando para a obra de Deus. Todos vocês que semearam na obra de Deus no Brasil e no Avivamento e agora em São Paulo, aquilo foi vocês amando aqueles brasileiros. E cada pessoa que veio de muitas nações diferentes. Quando vocês deram para aquele evento, aquilo foi vocês mostrando amor a Deus e amor ao povo dele. Então Deus te levanta, ele vai te levantar financeiramente para que você possa dar para a obra dele, amar o povo dele. E abençoar certas pessoas na sua vida que chegam e estão em necessidade. Você as abençoa. Você as abençoa. Você empresta, você não toma emprestado, como diz. Enfim, ele vai abençoar o trabalho das suas mãos. Então, quando você trabalha um pouco com as suas mãos, não com todo o seu coração, mas trabalha um pouco, então você recebe poucas bênçãos de Deus. Mas você vai perceber que quando você trabalha com todo o seu coração, você trabalha muito com as suas mãos, isso significa que Deus pode te abençoar mais. Quanto mais você faz com as suas mãos, mais Deus pode te abençoar. Então, alguns de vocês estão orando para Deus te levantar. Vocês estão orando para esses sonhos acontecerem. E a resposta está nas suas mãos, literalmente nas suas mãos. A resposta é trabalhar com todo o seu coração. Pare de ser preguiçoso. Pare de ser egoísta. Trabalhe com todo o seu coração, seja lá o que Deus estiver te pedindo para fazer, tanto na sua vida pessoal quanto na obra de Deus. Porque você está perdendo bênçãos, está perdendo Deus abençoar o trabalho das suas mãos quando você só usa as suas mãos um pouco. Aleluia. Glória a Deus. Este ano, Deus está nos chamando a um nível mais alto de excelência na Igreja 5F. É por isso que essa palavra está vindo no começo do ano, no primeiro mês do ano. Isso é uma chave de como Deus vai abençoar poderosamente o trabalho das nossas mãos. Então lembrem-se, eu disse que um vento poderoso está vindo, mas não é para ficarmos sentados, tipo, estou pronto, me leva, Senhor. Nós precisamos estar em movimento e Deus nos dá um empurrão. E nós vamos mais rápido, mas precisamos estar em movimento. E o vento poderoso nos leva muito mais rápido. Aleluia. Então, Deus vai levar este avivamento a novos níveis este ano. Muitas pessoas serão atraídas, elas virão, mas uma grande forma disso acontecer, de quantas mais virão, é porque o nível de excelência vai aumentar. O espírito de excelência neste exército de avivamento vai aumentar. E isso vai fazer coletivamente a luz deste avivamento na igreja 5F, brilhar mais forte para mais pessoas verem, perceberem e serem atraídas. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem que eu li, Deuteronômio 28, 7 a 13, nesta passagem, vemos muitas vezes dizendo que Deus vai te dar grande prosperidade. Ele vai te dar bom tesouro. Ele vai derramar tantas bênçãos sobre você. Ele vai te fazer a cabeça e não a cauda.
Ele vai te fazer emprestador e não o que toma emprestado. A palavra prosperidade é mencionada mais de 100 vezes na Bíblia. Deus quer que prosperemos espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, para a glória dele. E não o que toma emprestado, para sermos uma luz mais brilhante, para que a obra de Deus suba a um nível mais alto com um espírito mais alto de excelência. Deus quer que prosperemos. O diabo sabe dessa verdade. Uma das formas que o diabo tenta impedir o mover de Deus, a obra de Deus nessa terra, é falando essa mentira, essa doutrina de que todos nós deveríamos estar na pobreza. Essa é uma grande falsa doutrina que existe no corpo de Cristo hoje. Uma grande falsa doutrina de que é um problema ter abundância financeira. Pessoas abusaram de finanças na igreja, e o diabo torceu isso e fez as pessoas terem medo, como se ter finanças fosse algo ruim, algo perigoso, algo para se ter medo ou até pecado. Mas somos chamados a ter mais do que o suficiente para a glória de Deus, para os propósitos de Deus. É por isso, para que possamos dar mais para a obra de Deus. Vocês todos sabem quanto o avivamento em São Paulo custou. Se não sabem, eu compartilhei muitas vezes, muito dinheiro. Quase 600 mil dólares americanos. E isso foi apenas para metade do estádio. Custou muito. Mas tantas pessoas foram curadas, libertas e tocadas por Deus. Valeu a pena. Mas tudo isso aconteceu por causa de pessoas como vocês que deram finanças. Deus quer que sejamos abençoados para que possamos fazer a obra de Deus avançar nesta terra de uma forma grande e excelente. Não de uma forma pequena, mas de uma forma que reflita o céu. Que o mundo inteiro pare e perceba. Eles veem, é tão grande e excelente. Aleluia. Então, é por isso que Deus quer que todos nós tenhamos mais do que o suficiente. Cada um de nós é diferente. Não é o chamado de todos serem milionários. Não. Mas é o chamado de todos, é a herança de todos ter abundância financeira mais do que o suficiente. Ser emprestador e não o que pede emprestado. Para que quando as pessoas estejam em necessidade, você possa abençoá-las. Para que você possa fazer tanto para Deus constantemente, em vez de estar constantemente focado em como eu vou conseguir dinheiro para comer, para sobreviver. Deus é maior do que isso. E Ele quer você muito ativo na obra dele. Não consumido em olhar como sobreviver. É uma falsa doutrina ridícula que precisa ser exposta, porque está impedindo as pessoas de andarem no espírito de excelência. Porque as pessoas estão na pobreza por essas razões. Número 1, é uma maldição, é uma opressão demoníaca, às vezes geracional, que precisa ser quebrada pelo poder de Deus. E quando você se posiciona onde o poder de Deus está e você se rende a Ele e renuncia a isso, Deus te liberta em um momento e você sai da pobreza ali mesmo. Aleluia. A segunda razão pela qual as pessoas estão na pobreza é que é algo temporário. Essa foi eu por anos. Assim como José esteve no poço. Ele esteve na prisão. Davi esteve nas cavernas. Onde não importava que tipo de dinheiro você pudesse ter, isso é o mais pobre que se pode estar, certo? Porque você está lutando pela sua vida para sobreviver. Mas aquilo não era o chamado deles.
Aquilo não era a porção deles, aquilo não era a herança deles de Deus. Aquilo foi algo que Deus permitiu por uma estação para refiná-los. Deus me levou por anos em que eu não tinha dinheiro suficiente para nada. Eu precisava depender dos meus pais. Eles me ajudaram. Glória a Deus, graciosamente. Eu vivia em um quarto, dividi um quarto com alguém por anos. Quando eu recebi meu chamado, eu estava em um apartamento de 2 quartos com 3 pessoas e eu dividi um quarto pequeno com outra mulher. Era ali que eu estava quando Deus me chamou. Então, eu estava ali, mas Deus queria que eu estivesse ali no poço, na prisão e no fogo refinador para me levar à humildade. Eu sei que eu não valorizaria provisão da forma como eu valorizo agora se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Se nunca houvesse dificuldades para encontrar dinheiro, dinheiro suficiente para pagar contas, como eu poderia valorizar a provisão que Deus me dá agora? Então, eu sou grata por isso. Assim como devemos ser gratos por todo tipo de fogo refinador que passamos, Deus permite isso por uma estação. Mas isso não é a sua porção. Isso é apenas a estação de um fogo refinador. Isso não é para ser a sua vida. Isso é a jornada de se tornar aquilo que Deus está te chamando para ser nessa posição elevada e ser tão abençoado e emprestar às nações, como diz no versículo. Esse é o seu chamado. Aleluia! Assim você pode ter um coração pelas pessoas na pobreza e dar a elas quando for a vontade de Deus, porque você já esteve lá. Então, outra razão pela qual as pessoas estão na pobreza é algo temporário. É o fogo refinador que Deus quer que você esteja apenas por uma estação. Mas a terceira razão pela qual as pessoas estão na pobreza é porque são preguiçosas. É porque elas têm o oposto do espírito de excelência. Elas não estão usando as mãos, então Deus não pode abençoar as mãos delas. O problema não é libertação. O problema não é, isso é fogo refinador. Não, elas só são preguiçosas. E não colocam o coração no trabalho delas. E então esse espírito de pobreza, mentalidade de pobreza, essa mentalidade de pobreza tão prevalente na igreja hoje, dá desculpa para a preguiça. Existe uma doutrina que os crentes deveriam ser pobres, de que é errado os crentes terem mais do que o suficiente, com o dinheiro em abundância. Existe uma doutrina que as pessoas estão vivendo. Então, isso se torna esse pensamento, essa mentalidade, porque honestamente, quando você coloca o seu coração, se você não está em cativeiro demoníaco e você coloca o seu coração no trabalho, você não vai estar na pobreza. É um princípio. O que você semeia, você colhe. Quero dizer, você precisa usar a sua mente, sair e procurar um emprego. Sair e procurar outro emprego. Se o emprego que você tem agora não está suprindo o que você precisa, vá procurar. Mas se você colocar o seu coração nisso, e se Deus estiver com você, Ele vai te dar favor sobrenatural, vai te dar um emprego para o qual você não é qualificado. Ele vai fazer isso, certo? Então, quando trabalhamos com o coração, temos essa abundância financeira na vida, na sua carreira, no seu negócio. Mas você vê na igreja hoje, de modo geral, onde essa mentalidade da pobreza está, é que é errado ter finanças abundantes. Então, isso está comunicando às pessoas. Então, simplesmente não trabalhe com todo o seu coração. Porque quando você trabalha com todo o seu coração, você tem abundância. Então, muitas pessoas na igreja hoje não estão cuidando da forma que deveriam cuidar da obra de Deus. Por causa desse pensamento errado. Mas Deus quer te levantar para a glória dele. Ele quer derramar abundância de bênçãos sobre a sua vida. Ele quer derramar provisão sobre a sua vida. Então você precisa trabalhar com todo o seu coração para que Deus
possa abençoar grandemente o trabalho das suas mãos. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Deus também pode te dar estações em que você tem o suficiente. Você tem o suficiente. Você não tem muito extra, mas você tem o suficiente. Mas isso se torna um sacrifício para o reino. E há essas estações também. Amém. Mas o espírito de excelência não está apenas em. Não é apenas em ofertar, dar, tipo, dar financeiramente para a obra de Deus. Está no trabalho que você faz. No trabalho que você faz para Deus. Quando você entrega tudo, você está trazendo tanta excelência, tantas riquezas, tanta realeza para a obra de Deus. Você está trazendo o céu para a terra quando você derrama o seu coração na obra de Deus. E esse é o seu chamado. Esse é o seu chamado. Há outras pessoas, elas não estão na posição ou não têm o dom ou habilidade de servir a Deus da forma que você serve. De ter as mãos tão diretamente na obra de Deus. Mas Deus deu a elas finanças, muitas finanças, que Ele as está chamando para dar à obra de Deus. É assim que elas servem com excelência. E para muitas pessoas, são as duas coisas. Mas para algumas, é uma ou outra. E para algumas, quando Deus está te chamando nesse lugar para servi-lo, sirva-o. E talvez não esteja entrando muita finança na sua vida naquele momento, mas Ele está te chamando para servi-lo e dar tudo de si. A recompensa vindo. A recompensa vindo no tempo de Deus, assim como aconteceu na minha vida. Foram anos em que eu financeiramente não tinha muito. Quando eu estava fazendo a obra de Deus. Mas então a recompensa veio no tempo perfeito dele. Então, saiba que Deus vê todo o seu trabalho duro e ele vai recompensar isso. E ele vai recompensar financeiramente no tempo dele. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Ele vê o que você está fazendo para ele. E no tempo dele, ele vai recompensar grandemente. Aleluia. Glória a Deus. Então, ter o espírito de excelência é querer que as coisas sejam perfeitas para Deus. Então, seja o que for que Deus esteja te chamando para fazer, seja o que for que você tenha em suas mãos, seja como Ele estiver te direcionando a contribuir para a obra dele, você tem esse coração. Eu quero que isso seja perfeito para Deus. Isso é o que o espírito de excelência significa. Então, para ter o espírito de excelência, você precisa colocar isso no seu coração. Que isso importa muito para Deus. Que você está colocando todo o seu coração nisso. Amém? Como ter o espírito de excelência? Primeiro, Deus quer que você creia por milagres maiores na sua vida pessoal. Se você sente que você não está dando a Deus com excelência da forma que você gostaria, e talvez você esteja realmente tentando, mas sente que é insuficiente, creia em Deus por milagres maiores, que Ele te equipe mais, que Ele derrame mais o Espírito dele sobre você para te dar o que você precisa, para te dar mais unção, para te dar mais clareza, para te dar mais habilidade, para te dar mais energia, para te dar mais força,
para te ajudar a dormir melhor à noite se talvez você não esteja dormindo bem durante a noite. Creia em Deus por milagres maiores para te ajudar a trazer mais excelência para o reino dele. Talvez se você tem o coração de dar mais a Deus, de contribuir mais para a obra dele, talvez isso esteja no seu coração. Creia em Deus por milagres maiores de provisão vindo para a sua vida. E tome a iniciativa de bater em portas. Tome a iniciativa de colocar as mãos para trabalhar para que Deus possa abençoá-las. Creia que Ele tem portas que vai abrir quando você bater nelas e mais provisão vai vir. Amém? A próxima forma de ter um espírito de excelência é ser mais excelente no seu servir. Isso inclui ser pontual. Ser pontual significa tomar o que Deus te pediu para fazer prioridade. Isso significa negar a si mesmo. Fazer as coisas no tempo certo. Isso faz parte de um espírito de excelência. Dedicar mais tempo para fazer as coisas para Deus. Não encurtar. E fazer tudo o que for possível para se tornar melhor. Fazer tudo o que for possível para se tornar melhor. Deus usa as coisas fracas e tolas. Eu sou uma coisa fraca e tola. Falar em público era o meu maior medo e fraqueza. Também liderar um grupo de pessoas, mesmo que fossem duas, era algo que eu nunca quis fazer. E eu não achava que tinha a habilidade ou o dom para fazer isso. Ser ministra, ser pregadora, nenhum desejo. E eu realmente não achava que tinha qualquer tipo de habilidade para isso. Mas pela graça de Deus, Ele me deu as habilidades. Então, o que é que Deus está te pedindo para fazer? O que é que você está fazendo agora para Deus? Como você está servindo a Deus agora? O que é? E essa coisa que você está fazendo, você se sente capaz? Você se sente como um iniciante? Então, pense que você é como eu. Eu era novata. Novato é a palavra, tipo, antes mesmo de iniciante. Eu nem me via como amadora daquilo. Então, se você sente que está longe de ser profissional, você é como eu, você é uma coisa fraca e tola. Mas você precisa entender que Deus quer transformar você de um iniciante em profissional. Sim, sabe, existem muitos profissionais neste mundo. Muitos deles, todos eles começaram como amadores. Alguns tinham dons incríveis desde o começo, mas muitos não tinham. Muitos trabalharam duro e cresceram nesse dom até que ele se tornasse um dom forte, que eles se tornaram profissionais nesse dom. Então faça tudo o que for possível para ser profissional no que você está fazendo para Deus. Você vai se surpreender com o que pode acontecer quando você pesquisa, quando você estuda, quando você pratica. Você vai se surpreender com o que pode aprender, com o que pode crescer, com quem você pode se tornar. Tome o tempo, faça esforço. O conhecimento está aí. Tipo, quero dizer, há muitas coisas em que servimos na obra de Deus onde precisamos aprender, como edição. Como eu editava vídeos e glória a Deus. Eles viralizaram e é por isso que estamos todos aqui hoje. Porque Deus soprou sobre aqueles vídeos. Mas houve um tempo em que eu não sabia editar e definitivamente isso não é o meu dom, ser editora.
Mas eu encontrei o iMovie e comecei a me ensinar sozinha. Eu nem tive alguém para me ensinar. Eu nem tive um editor profissional me dando aulas ou algo assim. O que, aliás, é bom fazer. Você deveria. Isso faz parte de aprender. Ter alguém profissional te ensinando. Mas o que eu estou dizendo é que você vai se surpreender o conhecimento que está aí fora, que Deus está esperando você fazer esforço, aprender, buscar esse conhecimento para que você possa ser excelente, para que você possa pegar essa excelência que o mundo tem e ser excelente para ele no reino. Aleluia. Então Deus está te chamando para fazer mais esforço. O poder dele está vindo sobre você para acelerar, para agilizar esse dom, se você fizer esse esforço. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então estude, trabalhe, pratique, pesquise. É hora de se tornar profissional. É hora de se tornar excelente para Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Seus olhos estão se abrindo? Você aprendeu algo hoje? Você está pronto para subir mais alto para Jesus. Vamos subir ao padrão de Deus com esse grande padrão de excelência que Ele está nos chamando a ter. Amém? Aleluia. Eu quero que você saiba, isso é o que Deus quer. Esse é o meu desejo, que as pessoas olhem para nós e olhem para a Igreja 5F e digam: Uau, eles trabalham duro para Deus. Dá para ver que eles amam a Deus. Só pela excelência, por como colocam todo o coração no que Deus está chamando eles a fazer, em servir o povo de Deus. É assim que nós nos tornamos a luz também. As pessoas conseguem ver isso, que realmente amamos a Deus pela forma como derramamos o nosso coração no nosso serviço a Ele e ao povo dele. E isso é o que atrai as pessoas também. Elas dizem: Uau, eu me sinto amado aqui. Eu me sinto cuidado aqui. Essas pessoas nos servem com todo o coração. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!